Então, falando desse público, né, das crianças e dos adolescentes, vem diversas perguntas, né? Por exemplo, a musculação atrapalha o crescimento da criança? Ela pode causar lesões? As crianças, elas não, de repente, respondem fisiologicamente ao treinamento de força, né? Então, será que realmente é perigoso para a criança praticar musculação? E a gente encontra o que na literatura? A gente encontra isso aqui, ó, que o treinamento com sobrecargas, ele aumenta a força, ele diminui a incidência de lesões, ele aumenta a autoconfiança, aumenta o desempenho esportivo. Então, você vê publicações sérias com respostas, né, bem ao contrário daquelas questões, né, do que se achava até então. Então, obviamente, as pessoas talvez perguntem, tá, mas então o negócio é fazer força mesmo, as crianças? Olha só, pessoal, numa sala de musculação, você tem controle de tudo, né? Tudo é possível ali. Você pode utilizar cargas muito fáceis, cargas muito difíceis. Amplitudes curtas, amplitudes totais nos movimentos. Você pode escolher qual grupo muscular você quer trabalhar e de que forma você quer trabalhar, em que ângulo que você quer trabalhar. Então, isso te dá muita segurança para fazer um exercício, né? Porque você tem o controle total das cargas. Muitas vezes, em outros esportes, você não tem esse controle. A grande questão é, essa criança está sendo bem orientada na musculação, né? Ela tem capacidade de estar ali na sala sozinha, de pegar uma ficha de treino e levar a sério aquilo ali? Então, será que esses aparelhos de musculação, eles são apropriados? Eles têm ergonomia para a criança? Será que ali é uma atividade divertida? É gostoso de fazer musculação? É agradável? É um lugar seguro para estar uma criança? Então, vocês começam a perceber que realmente tem grandes limitações para a criança ali naquele espaço. A questão não é fisiológica em si, de a criança fazer a força. Até porque eu não preciso fazer uma força máxima só porque eu estou numa sala de musculação. Quem falou que eu vou entrar na sala de musculação e tenho que levantar todos os pesos que tem lá? Ou pior ainda, né? Só porque a pessoa pratica musculação, então o objetivo é aumentar a massa muscular e levantar o máximo de peso possível. Não é isso, né? A gente sabe que eu posso, sem dúvida, praticar musculação fazendo exercício só com o peso do nosso corpo, né? Fazendo uma série com pesos pequenos, com exercícios seguros para as crianças. O problema, como eu falei, não é a questão fisiológica em si, é uma questão da estrutura da academia, né? Da diversão dessa atividade, da motivação que a criança vai ter. E lá no momento, sem dúvida, é bacana conhecer, fazer, mas será que essa criança vai querer ter regularidade na musculação? Ó, regularidade é a palavra-chave para se ter sucesso na musculação. E aí, ela vai treinar lá 3, 4 vezes por semana, sempre. A musculação é repetitiva, né? Por exemplo, supino, agachamento. Eu faz 20 anos que faço esses mesmos exercícios. Então, você pensa assim, puxa, é chato, né? Mas assim, quando a gente quer tem um objetivo, sabe dos resultados, percebe as vantagens, a gente paga esse preço, né? A gente pode fazer uma coisa variável também que não se torne tão chata, mas é repetitivo sim, e eu não consigo ver uma criança lá de 12, 13 anos se divertindo nessas condições. Eu prefiro que ela pratique uma arte marcial, que ela pratique outros esportes, e também pode conhecer sim, e por que não buscar algum apoio da musculação, se ela é uma esportista, né? Agora, ela se dedicar à musculação tantas vezes por semana, tanto tempo e tal, eu não recomendo. Agora, se me pergunto, é seguro? É seguro se ela tiver o acompanhamento adequado, né? Então, se eu fosse dono de uma academia, eu aceitaria crianças de 12, 13 anos lá, mas eu não consigo ver essas crianças sozinhas treinando.
e com orientação de um profissional meu ali, que ele tem mais 30 para cuidar. Então, essa criança de 12, 13 anos, ela precisa de um personal trainer para fazer um trabalho seguro e adequado, né? A partir dos 14 anos, aí depende da criança, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na sequência. Tá? Então, era disso que eu estava falando, né? Com que idade a criança ela pode iniciar a musculação? Ela pode fazer musculação? Então, essa que é a questão. Ó. Você tem a segurança e o controle total do que você está fazendo na musculação, né? Mas, para isso, você precisa respeitar o treinamento. Isso é, você não vai ficar lá disputando com o colega quem levanta mais peso, né? Você não vai querer se mostrar para ninguém. Você está fazendo o seu treino. Ela tem essa seriedade, né? Seriedade do treino de musculação. A gente sabe dos riscos ali, tem anilha subindo e descendo, placas fechando e abrindo. Não dá para ficar brincando ali. Crianças com menos de 12 anos, na minha opinião, não é o fato de não fazer a musculação, mas sozinha não dá para ficar numa sala, nem com 12, 13 anos, né? Ergonomia dos equipamentos de musculação. A maior parte desses equipamentos, eles não são adequados para uma criança, né? Eles têm regulagens, mas, por exemplo, você bota a criança lá sentada uma criança de 12 anos num voador, né? A criança fica sentada, mais alto que tiver o banco, a criança vai ficar com o braço lá para cima, né? Não vai conseguir, o equipamento não tem essa ergonomia. Então, a gente precisa ver o que realmente dá para ela fazer. Que equipamentos são viáveis e quais não são, né? Então, como eu tinha comentado, não tem muita atratividade também nesses equipamentos, né? Nessas atividades repetitivas para as crianças, tá? Essas são as limitações. Maturidade, né? Será que a criança tem? Então, a gente sabe, né, que tem meninos de 18 que parecem ter 13 e tem meninas de 13 que parecem ter 18 e vice-versa, né? Então, a questão, como eu tinha comentado, não é ter 13 ou 14 anos e a partir de 14 poder treinar e tal. Depende da criança, né? Tem criança que tem maturidade, tem criança que sabe o que quer, tem criança que leva a sério, tem seriedade, mas ficar sozinha numa sala de musculação realmente é complicado. Tem academias que aceitam a partir de 14, a partir de 13, a partir de 12. Eu não tenho nada contra isso. Mas no momento que uma criança de 12, 13 anos começa a brincar, aí já tira ela dali, já chama os pais e acabou a brincadeira, né? Não tem como ficar nesse espaço porque vai dar um acidente, vai se machucar, vai ter uma lesão, né? Então tem profissionais que eu, infelizmente, já ouvi coisas assim. Ah, que se dane, né? Eu já falei, né? Não é que se dane, pessoal. Se tem menos de 18 anos, o responsável somos nós. Nós somos os profissionais que estamos na sala de musculação e tem menos de 18, eu sou responsável. Eu não posso falar que se dane. Está fazendo errado, ou vai fazer do jeito que eu estou mandando, ou não vai fazer. É assim que funciona com a criança na sala de musculação, né? O adulto eu até concordo. O adulto é responsável, não é? Tem 18 anos, tal, a gente vai lá, ou mais, a gente vai lá e corrige, conversa, discute, a pessoa fala, não, mas eu quero fazer assim. Ok. O máximo que você pode fazer é fazer um termo e pedir para a pessoa assinar que ela assume as responsabilidades, tal. A criança não pode assinar nada disso, né? A criança, lembrem disso, nós somos responsáveis por tudo que uma criança faz lá dentro da sala de musculação. Ok? Então, a musculação é o melhor exercício para as crianças? É claro que não, né? Por tudo que eu falei até agora. Ela é um excelente exercício, traz benefícios, mas é o melhor exercício para as crianças? O melhor exercício é aquele que elas mais gostam. Elas vão ter motivação para fazer, elas vão ter regularidade, elas vão levar isso para frente, vão seguir com o treinamento. As crianças precisam brincar, elas precisam também dar sentido ao que fazem. Elas não conseguem estabelecer aquilo que nós estabelecemos de estética de longo prazo uma criança de 12, 13 anos, né? Então, realmente, claro, tem crianças e crianças, né?
mas realmente eu não vejo como atividade mais indicada. O foco do exercício físico para elas é no desenvolvimento geral, diversas capacidades físicas, né? Força, resistência, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio. Você tem isso na musculação? Tem, embora o foco é maior na força. Mas se você pegar um esporte, uma arte marcial, você vai ter isso de uma forma mais diversificada, né? Então, algumas considerações aí para fechar essa ideia das crianças e adolescentes, né? Primeiro, tem que evitar grande sobrecarga longitudinal na coluna vertebral, né? Essa criança ainda não tem todas as estruturas ósseas ossificadas e a gente pode, se exagerar na carga, levar a alguns prejuízos, né? Principalmente nesse sentido de desenvolvimento, né, estrutural. A prioridade deve ser a execução perfeita do movimento. Olha só, quando eu coloco isso aqui, pessoal, eu não estou falando só das crianças e adolescentes, tá? Eu estou falando para todo mundo. Qualquer pessoa que entre numa sala de musculação, a prioridade é fazer o exercício perfeito. Está fazendo errado? Por que está fazendo errado? Está pesado? Baixa o peso? Faz com foco, né? Onde tem que ser dado foco, no músculo-alvo, né? Então, essa questão que muitas vezes a criança tem, né, de querer botar mais peso, ser mais forte que o outro, esse é um grande problema, tá? Porque a perfeição na execução é prioridade. Talvez a criança, se ela fosse fazer lá algumas aulas de pilates e entendesse isso, né, que a prioridade é a execução perfeita, e viesse com essa mentalidade para a musculação, já seria um pouco diferente. Exercícios livres de dores nas articulações. Na verdade, o exercício, quando ele é intenso, e a gente pode buscar, assim, na criança, né, um cansaço, vamos dizer assim, exigência muscular. Mas a dor, ela é muscular, né? A dor, né, o desconforto, ele é muscular. Você sente lá a musculatura, uma dorzinha na musculatura. Mas se a criança está fazendo atividade e a dor é em alguma articulação, independente, na verdade, de ser criança ou quem for que seja também, né? Tem algo errado. Não se pode fazer um exercício sentindo dor no cotovelo, no joelho, no quadril, no tornozelo. Não se pode sentir dor no ombro fazendo exercício. Eu digo na articulação do ombro. A dor tem que ser no músculo deltoide e não na articulação. Qualquer dor articular na musculação está errado. A coisa está errada. Não se pode manter um exercício assim, tá? Então, está sentindo dor na articulação, baixa a carga, diminui a amplitude, vê se a dor, ela não acontece, né? Tá tendo dor mesmo assim. Baixa mais a carga, né? Faz mais limitado, ou baixa bem a carga, mesmo que trabalhe com amplitude, mas a dor não vai embora, troca o exercício. Você tem que achar aquilo que é confortável para a articulação, né? Mas a pessoa tem algum problema na articulação e tal. Então, é necessário fazer exercício para fortalecer essas musculaturas que dão suporte à articulação. Sem dúvida, se a pessoa está numa fase aguda dessa dor articular, ela precisa de fisioterapia, né? E depois da fisioterapia, ela vem continuar o seu tratamento, sua evolução aí na musculação, seu treinamento, tá ok? Mas os exercícios não podem causar dor nas articulações, nem momentaneamente, né? Qualquer sinal de lesão deve ser informado e considerado. É necessário conversar bastante com as crianças e adolescentes, porque às vezes elas escondem essas informações, porque não querem parar de fazer, né? Então tem que ter essa linguagem bem aberta com eles. Não roubar na execução do movimento, né? Então roubar é dentro daquela ideia ali da prioridade ser execução perfeita. Às vezes, para querer fazer mais repetições ou usar mais carga, a pessoa acaba fazendo um movimento roubado no fim da série, né? Isso dar uma entortadinha lá, dar uma curvadinha para levantar o peso. No alto nível, isso é viável em algumas últimas repetições, na última repetição, mas na criança não. Na criança o peso não subiu, não tem que entortar nada.
Mesmo os idosos, depois eu vou falar, o idoso pode treinar até a falha, ele pode exigir do músculo até o limite. Mas na hora que o peso não subiu, acabou o exercício. Ele não tem que se entortar nada para continuar querer fazer mais movimentos, né? Não é necessária a utilização de métodos de intensificação de treino. Então, tem diversos métodos aí, como drop set, série negativa, contração de pico, série combinada. Você não precisa de nada disso para as crianças. Elas só precisam fazer força, né? E essa força que elas fazem numa musculação, ela pode fazer força, de repente, muito maior num judô, num outro esporte, né? Então, fazer força não há problema nenhum. O problema é fazer a força de forma errada, com muita sobrecarga, muita repetição, muito volume de treino, né? Então, sendo bem orientado, não teria problema a musculação. Os problemas são aqueles que a gente estava comentando ali. Ô, prof. Oi. Não é uma pergunta exatamente sobre isso, mas é sobre a musculação em geral. Tipo, qual que é a diferença em fazer o exercício com a barra e o exercício livre? Exercício com barra ou livre, né? Olha só, eu vou daí, claro, puxar para esse assunto de agora, né? Mas quando você faz um exercício com o peso do corpo, muitas pessoas acham, tem um certo preconceito, acha que isso aí tá fácil, é fraco, só o peso do corpo. Pessoal, a gente, por exemplo, não sei, né? Cada um tem o seu peso, mas eu tenho quase 80 quilos, eu vou treinar com 80 quilos. Não é pouco, não. Então, quando você faz um afundo, um agachamento, você está treinando com 80 quilos. Né? Você faz um apoio, né? Uma flexão de braço, você faz uma barra, uma puxada. Puxa, esses 3 exercícios, segunda, quarta e sexta, você não precisa de mais nada. Né? Você trabalha todos os grupos musculares. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vejo essa grande diferença. O seu músculo não sabe o que está causando essa exigência nele. Ele não sabe se é por causa de uma barra, se é de um aparelho, se é do peso livre, né? Ele não sabe. O que interessa é a gente fazer essa exigência, tá? Então, esse é um primeiro comentário. Segundo comentário é que, assim, né? Eu estava comentando que as crianças, os aparelhos de musculação, eles não têm uma boa ergonomia, né? Então, muitas vezes, você acaba fugindo deles e buscando exercícios livres. Então, às vezes, você usa barras, você usa halteres, anilhas, para ter algum sobrecarga em alguns exercícios específicos, né? Mas, da mesma forma, se são necessárias essas sobrecargas, de como que vem, se ela vem de halteres, vem de barras, vem do aparelho, né? Eu não vejo essa diferença, tá? A única diferença que de fato existe é que os equipamentos de musculação, eles guiam o movimento. É mais difícil você errar, né? Isso você está lá apoiadinho no aparelho e ele só vai para um lugar, vai de uma forma. Claro que você pode levantar ou abaixar o cotovelo e tal, mas ele é guiado o movimento, né? E isso dá uma segurança de não torcer um membro, não perder o equilíbrio, cair, né? Você está trabalhando lá dentro de um equipamento, um leg press, um extensor que guia o movimento, né? Isso dá uma certa segurança. Com idosos, isso é muito bacana, né? As crianças que ainda não têm, às vezes, começaram a prática da musculação, né? Mesmo um adolescente aí, se eu começar com ele com pesos livres, por exemplo, vou fazer um supino lá com halteres, e esses halteres eles podem ir para qualquer lugar, né? E a pessoa não tem essa coordenação, ela pode machucar o ombro, né? Então, assim, se a gente limita mais o movimento, seja com uma própria barra, ela já limita mais do que halteres, né? Ou então um equipamento de musculação, ele é muito mais guiado no movimento.